Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples. Hoje nós vamos falar sobre o tema de roupas e como se vestir. E vamos procurar responder algumas das principais dúvidas que as pessoas costumam ter a respeito desse tema. Por exemplo, como eram as roupas nos tempos bíblicos? A Bíblia hebraica ensina alguma coisa sobre modéstia ou sobre como a gente deve se vestir? Calças e outras vestimentas são proibidas às mulheres? E como entender a proibição bíblica de mulheres usarem roupas de homens e vice-versa? Mais uma vez, esqueça tudo que você já ouviu sobre esse tema, porque o que existe de interpretação equivocada e com falta de embasamento histórico não está escrito. Vamos então compreender essa questão observando primeiramente como eram as roupas nos tempos bíblicos. A primeira peça de roupa que é mencionada nas Escrituras e que é de grande relevância para nós é chamada de ezor no hebraico e erroneamente é traduzida em várias versões como cinto, mas na realidade literalmente significa a que vai em volta, vem da raiz Aleph, Zain, Resh, que significa circular ou circundar uma região. Era um tecido de pele, mais comumente, normalmente em couro, por exemplo, de um caprino ou de um bovino, ou poderia também ser algum tipo de pano mais grosseiro, ou mesmo um pano de linho, usado ao redor da cintura. E essa vestimenta parecia uma espécie de uma saia ou um avental nos dias atuais. E essa era a peça de roupa mais básica utilizada por homens e mulheres nas Escrituras. Nós temos um exemplo dessa peça de roupa em 1 Reis 1:8, onde é dito: "E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um avental, o ezor, de couro. Então disse, é Elias, o tisbita." Nós temos vários exemplos desse tipo de vestimenta em murais e painéis de achados arqueológicos. E aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de painéis que foram encontrados na tumba de Hermire, uma tumba de aproximadamente 1500 antes da Era Comum, uma tumba egípcia que mostra tanto artesãos quanto trabalhadores no campo. Observe o que eles usavam ao redor da cintura para esse tipo de trabalho mais pesado. Era exatamente o que a Bíblia hebraica chama de ezor. E quando faziam trabalhos mais pesados, normalmente homens e mulheres utilizavam apenas essa vestimenta, uma vez que outros tipos de vestimenta poderiam se estragar e as roupas não eram exatamente de fácil obtenção naquela época. O linho era um material caro, a pele de animal era mais escassa por razões óbvias e a outra alternativa eram pelos de animais. Portanto, não se tinha a abundância de roupa que se tem hoje. Provavelmente, a maioria de nós, ao ver homens e mulheres israelitas trabalhando nos campos, ficaríamos chocados de vê-los utilizando essencialmente essa vestimenta. Mas havia outras peças também, evidentemente, que faziam parte da cultura daquela região. A principal peça, quando não se estava fazendo um trabalho pesado, é chamada de ketonet no hebraico bíblico, ketonet no hebraico moderno, ou também encontrado no hebraico bíblico como kutonet e outras variações. Geralmente essa palavra é traduzida como túnica. Literalmente falando, essa palavra significa aquilo
que cobre. E era uma espécie de um vestidão. Originalmente, ele era uma espécie de um pano fechado embaixo, sem mangas, que se prendia na região dos ombros. Posteriormente, começaram a surgir modelos um pouco mais sofisticados, e aí você já vê a presença também de mangas. Seria muito parecido com os vestidos femininos de hoje em dia, ou até mesmo, considerando os modelos com mangas, com aquilo que os árabes utilizam hoje dentro da sua cultura. Esse tipo de vestimenta era usado por homens e mulheres, e geralmente ele era feito de pele, de pelos de animais, normalmente a lã, ou de linho se fosse mais fino, e normalmente mais fino estava ligado também com um poder aquisitivo um pouco maior. Nós temos um exemplo dessa vestimenta em Gênesis 3:21, onde é dito: "E fez o Senhor Eterno a Adão e à sua mulher túnicas", Kothnoth no hebraico bíblico, Katnot no hebraico moderno, de peles, e os vestiu. E o mais interessante com relação a essas túnicas é que para a maioria das pessoas a cor da túnica era crua, era da cor que viesse o tecido. Por quê? Porque tinturas naquela época eram extremamente caras e difíceis de obter. Portanto, eram utilizadas normalmente apenas por pessoas com maior poder aquisitivo. O povão mais pobre ou mesmo as vestimentas mais de dia a dia não costumavam ser tingidas de nenhuma cor por conta justamente do alto valor, da alta dificuldade de se obter tinturas, o que também é uma grande diferença com relação à nossa cultura atual. E aí nós podemos entender e apreciar melhor textos como, por exemplo, Gênesis 37:3, onde é dito: "Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica", ketonet no hebraico bíblico, ketonet no hebraico moderno, de várias cores. Nós podemos então entender melhor os ciúmes dos seus irmãos, uma vez que túnica de várias cores seria considerado algo caríssimo, algo de destaque, algo de status social elevado. Temos um outro exemplo em 2 Samuel 13:19, onde é dito: "Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e o vestido", o rethoneth no hebraico bíblico, o retonet no hebraico moderno, de muitas cores, que trazia, rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Tamar, que era uma princesa e, como tal, evidentemente também tinha acesso a roupas muito coloridas. Mais uma vez, nós temos vários achados arqueológicos que indicam para nós como eram essas túnicas, como era o ketonet nos tempos antigos. Um exemplo disso é o mural egípcio do cemitério de Beni Hassan, que data mais ou menos dos séculos 21 a 17 antes da Era Comum, e o interessante desse painel é que ele retrata justamente os hebreus, que são chamados no painel de Habiru, e nós podemos ver, provavelmente aqui eram membros da aristocracia, tanto homens quanto mulheres, usando essas túnicas, usando esse ketonet. E veja que interessante, compare a cor das túnicas ou mesmo do exor da aristocracia com os servos que aparecem na linha de cima à direita, como eles utilizavam apenas a cor mais crua. Juntamente com o ketonet, nós também tínhamos uma outra peça de roupa chamada avnet, que significa literalmente cinto, e era uma espécie de uma corda ou algum outro tipo de tecido parecido com um cinto na atualidade, e era utilizado, amarrado no ketonet, para poder dar maior forma. Nós temos um exemplo desse uso bíblico em Isaías 22:21a, onde é dito: "E vesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com o teu cinto".
We'avnetcha. Esse cinto, portanto, dava um contorno à cintura no ketonet. Sobre a túnica, normalmente nós tínhamos mais uma peça de roupa que era chamada de me'il. E me'il, no hebraico bíblico, me'il no hebraico moderno, geralmente é traduzido como manto. O seu significado mais literal é cobertura, vem da raiz mem, ayin, lamed, que significa cobrir. E era uma peça mais fina, normalmente um tipo de pano ou colete que era usado sobre a túnica como uma espécie de adorno. E normalmente isso era usado por pessoas de maior status social. Portanto, não era apenas as vestes coloridas que destacavam uma pessoa ou indicavam o seu status social, mas também esse tipo de pano, manto ou colete que era utilizado por cima da túnica era também um indicativo de que a pessoa tinha condições socioeconômicas melhores. Temos um exemplo dessa vestimenta em 1 Samuel 24, 4b, onde é dito: e levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto, Hameil, de Saul. Também em Ezequiel 26, 16, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos, Meilehem. E mais uma vez nós temos um achado arqueológico que é uma gravura no obelisco do rei assírio Shalmaneser III, que viveu mais ou menos aproximadamente no século IX antes da Era Comum. E nesse obelisco ele retrata nobres judeus trazendo tributo a esse rei assírio. E você pode perceber que por cima da túnica esses nobres trazem uma espécie de um pano dobrado, um colete, que é justamente o me'il. Ele pode ser com muita clareza observado nesta foto desse mural do obelisco de Shalmaneser III. E por fim, a peça de roupa mais exterior de todas era chamada de simlá. Também encontramos a variante salmá, que é a mesma peça essencialmente. Geralmente é traduzida como capa, mas às vezes também é utilizada de modo geral como roupa por conta do seu sentido de cobertura. A tradução mais literal possível desse termo é cobertura exterior, e é uma peça que era utilizada para abrigo contra o frio ou contra o calor. É essa peça que é precursora do que se chama hoje no hebraico moderno de talit e que os judeus utilizam normalmente durante o seu período de oração, chamado chale de oração. Na sua origem, muito antes de ter esse simbolismo mais religioso que tem hoje, era uma peça utilizada por pessoas que viviam em regiões semiáridas, onde as temperaturas são extremas, frio extremo, calor extremo, para se abrigar e se proteger, tanto do calor intenso quanto do próprio frio. Nós temos uma descrição bastante detalhada sobre essa vestimenta na Jewish Encyclopedia, na Enciclopédia Judaica, que diz o seguinte: todo homem respeitável geralmente usava a cobertura superior, simlá, sobre o ketonet. Os israelitas pobres dos tempos antigos se enrolavam nessa vestimenta à noite para se manterem aquecidos, conforme se vê em Êxodo 22, 26 e Deuteronômio 24, 13. Deuteronômio e Números ordenam que franjas, gedilim e sisi, sejam colocadas nos cantos do casaco. Deuteronômio 22, 12, Números 15, 25 e sequência. Essas franjas serviriam aos israelitas como lembrança perpétua dos mandamentos do Eterno. Observe então, justamente as franjas que se vê no chale de oração do povo judeu eram colocadas sobre o quê? Sobre a peça de roupa que era usada para proteção contra as intempéries. Ou seja, a mensagem é muito clara. Lembrar-se dos mandamentos estava associado
com a ideia de abrigo e de proteção. Nós vemos exemplo dessa peça de roupa em Êxodo 22, 27a, onde é dito, porque aquela é a sua cobertura, simlotho no hebraico bíblico, simlato no hebraico moderno, e o vestido da sua pele em que se deitaria. As pessoas mais pobres utilizavam essa vestimenta também como uma espécie de cobertor. Por isso a Bíblia diz que se você tomasse como penhor essa peça, precisaria ser devolvida ao final do dia, porque seria aquilo que a pessoa utilizaria para se cobrir à noite. Temos um outro exemplo aqui mostrando, inclusive, que as mulheres também utilizavam esse tipo de vestimenta em Rute 3:3, onde é dito, lava-te, pois, unge-te, veste tuas melhores coberturas, simlothair no hebraico bíblico, simlotair no hebraico moderno, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E é muito curioso que existem hoje algumas pessoas que se incomodam profundamente que as mulheres usem talit, usem chale de oração, e normalmente esse incômodo deriva de uma falta de conhecimento histórico com relação ao fato de que no Oriente Médio Antigo, tanto homens quanto mulheres usavam essa vestimenta porque era uma vestimenta fundamental e necessária para que as pessoas se abrigassem do frio e do calor. Até hoje, como nós vamos ver mais adiante, povos nômades naquela região utilizam esse tipo de vestimenta. E nós temos um exemplo dessa capa também no obelisco de Shalmaneser III, sobre o qual falamos agora há pouco, em que nós podemos ver que um dos homens está trajando uma simlá, uma capa, e nós conseguimos identificar isso porque é possível ver a representação das franjas da sua capa. Se você observar os pezinhos ali, as duas sandálias, se você subir um pouquinho, você vai ver justamente as franjas que descem da simlá, descem da capa, conforme é determinado em Números 15:38. Ou seja, quando nós olhamos para todos esses elementos das vestimentas bíblicas, nós conseguimos aprender o seguinte. Primeiramente, as pessoas usavam bem menos roupas do que hoje. E provavelmente a maioria de nós ficaria chocado de ver homens e mulheres utilizando apenas o exor nos seus trabalhos diários. Segundo, era comum que os israelitas andassem com os braços, os ombros, as pernas e até o tronco descoberto, especialmente os mais humildes. Portanto, nós podemos ver o quão ingênua e vazia é a religiosidade dos grupos que dizem que você tem que cobrir as pernas ou os braços ou o pescoço, ou seja lá o que for, até um certo comprimento. Isso não tem qualquer fundamento na cultura bíblica. E a terceira coisa que podemos aprender é que não havia modelos de peças exclusivamente masculinos ou femininos. Todos usavam o mesmo tipo de roupa. E nós vamos falar sobre isso a seguir, porque justamente se todos utilizavam o mesmo tipo de roupa, fica a dúvida com relação à questão de homens e mulheres. Como é que nós podemos entender Deuteronômio 22:5 se homens e mulheres usavam, como nós vimos e provamos, não só através das palavras no original, como da própria arqueologia, se eles usavam o mesmo tipo de vestimenta? Como entender então Deuteronômio 22:5? Vamos ao texto. Não haverá o que é de homem na mulher, e não vestirá o homem cobertura de simlath no hebraico bíblico, ou simlat no hebraico moderno, mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Eterno teu Senhor. Se tanto homens quanto mulheres usavam a simlá, que é basicamente um pano, uma cobertura externa, como entender que não haveria coisas de homem sobre a mulher, coisas de mulher sobre o homem, dentro desse contexto? Se nós olharmos para a maneira como os povos nômades na região do Oriente Médio de hoje se vestem, nós temos uma boa dica com relação a isso.
Observe a imagem ao lado de beduínos da atualidade, beduínos modernos, e repare no seguinte: observe que tanto o homem quanto a mulher na foto utilizam peças de roupa muito semelhantes na sua forma, no seu formato. Observe que os dois estão utilizando algum tipo de túnica, seria muito parecido com o quetonet nos tempos bíblicos. Observe que a mulher não usa uma saia, veja que a manga é da mesma cor. Repare, ela então utiliza uma espécie de um cinto, o homem não está utilizando aquele cinto, mas ambos utilizam o mesmo tipo de vestimenta. E os dois estão com uma capa sobre as suas cabeças, muito provavelmente com a mesma razão e função dos tempos bíblicos, para proteger do sol extremo ou do frio extremo. Mas repare que mesmo usando as mesmas peças de roupa, elas são muito diferentes no seu estilo. E certamente nos tempos bíblicos o que acontecia era isso. Havia detalhes no estilo da vestimenta que identificavam que aquela vestimenta era tipicamente masculina ou tipicamente feminina. Evidentemente, como nós temos muito pouca coisa da arqueologia daquela época, é de certa forma para nós difícil saber que diferenças de estilo eram essas, mas que certamente elas existiam, pois nós vemos na Bíblia que eles eram capazes de distinguir entre uma simlá, uma capa masculina, tipicamente masculina, e uma capa tipicamente feminina. Ou seja, a proibição não era quanto ao tipo de roupa. O tipo de roupa era fundamentalmente o mesmo para ambos os sexos, mas sim homens usarem roupas femininas e mulheres usarem roupas masculinas. Em outras palavras, o sentido dessa passagem não é proibir uma determinada peça de roupa para mulheres ou aquela outra determinada peça de roupa para homens, mas sim proibir o quê? O travestismo. A preocupação das Escrituras era que o homem não se vestisse de mulher, nem a mulher se vestisse de homem. Essa é a proibição, a essência do que diz Deuteronômio 22:5. E o objetivo, evidentemente, não era, ao contrário do que se vê em muitas religiões, ditar nenhum tipo de moda santa, entre aspas. Não havia esse tipo de coisa, visto que, como dissemos, homens e mulheres usavam peças de roupa que eram fundamentalmente as mesmas, variando apenas no estilo de cada uma. E vamos fazer aqui um adendo para falar justamente de como essa questão da religiosidade vã e vazia, do fanatismo, da falta de embasamento nas escrituras e também na arqueologia, na cultura semita e até na história mais recente, fazem com que grupos criem regrinhas que aprisionam o ser humano desnecessariamente. Vamos falar da questão das calças. Afinal de contas, existem várias religiões que proíbem as mulheres de usarem calças. Vamos ver um texto que fala sobre a origem histórica das calças. As calças primeiro apareceram na história no século IV antes da Era Comum, quando eram usadas tanto por homens quanto por mulheres. A intenção original era para aquecimento. Cavaleiros ou cavaleiras amazonas, nômades, como os sitianos, juntamente com os persas Aquemênidas e Seleucidas, foram os primeiros a usar calças, posteriormente introduzidas na Europa através dos húngaros ou turcos otomanos. Sabemos, portanto, que as calças se originaram com os persas e foram criadas como vestimentas tanto para homens quanto para mulheres, o que faz sentido considerando que nos tempos antigos não havia essa preocupação de se criar uma peça de roupa exclusivamente masculina ou feminina. Isso é uma coisa muito posterior na cultura ocidental. Portanto, nós vemos o seguinte:
calças nunca foram uma vestimenta exclusivamente masculina. E como nós vimos nas Escrituras, as Escrituras não proíbem homens e mulheres de usarem o mesmo tipo de vestimenta, desde que o homem não use uma roupa feminina e a mulher não use uma roupa masculina. Ou seja, a única proibição que existe é quanto ao travestismo. E convenhamos, nenhum homem vai usar uma peça de roupa feminina se não for com a intenção de se travestir. E a recíproca também é verdadeira. E eu coloquei aqui como exemplo uma imagem de calças tipicamente femininas. Você, homem, consegue se imaginar saindo na rua usando essas calças, a não ser, evidentemente, que o seu objetivo fosse justamente chocar ou se travestir. Em outras palavras, se você tiver o mínimo de bom senso, não existe qualquer tipo de proibição desta ou daquela vestimenta para o homem ou para a mulher. E como é que nós devemos nos vestir de acordo com as Escrituras? Na realidade, não existe nenhuma passagem na Bíblia hebraica que diga como a pessoa deve se vestir. E como eu disse, se nós fôssemos capazes de voltar no tempo e observar a sociedade nos tempos bíblicos, muito provavelmente a maioria ficaria chocado com a falta de roupas ou com o comprimento das vestimentas. Agora, existe uma recomendação da Bíblia hebraica de se agir com modéstia e com discrição. Por exemplo, em Provérbios 11:22 é dito: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Em outras palavras, a mulher, para ser bonita, ela não precisa ser indiscreta. E evidentemente que indiscreto tem a ver com a cultura na qual nós estamos inseridos. Uma índia guarani não vai ter os mesmos padrões de discrição que uma pessoa que vive numa sociedade ocidental. Nós vemos também no Salmo 119:66, ensina-me o bom senso. A palavra aqui traduzida como bom senso é exatamente a mesma do versículo anterior, onde é traduzida como discrição. E o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Em outras palavras, a Bíblia hebraica recomenda bom senso e discrição. Se você tiver bom senso e discrição, você conseguirá se vestir de uma maneira decente, sem chocar, sem ser excessivamente provocador ou sensual e, ao mesmo tempo, sem precisar ficar aprisionado por regrinhas dogmáticas de religiões que não se fundamentam na Bíblia hebraica, nem na arqueologia, nem na história, nem na linguística. Resumindo o que vimos aqui hoje. Primeiramente, pessoas nos tempos bíblicos usavam menos roupas porque as roupas eram caras. Segundo, homens e mulheres usavam os mesmos tipos de peças de roupas com mudanças apenas no estilo. Terceiro, a proibição de Deuteronômio 22:5 se refere ao travestismo, não a peças de roupas específicas. Quarto, não existe uma, entre aspas, moda santa ditada pela Bíblia hebraica. Quinto, embora nada diga sobre como se vestir, a Bíblia hebraica ensina discrição e bom senso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se você tem usufruído destes ensinamentos, se você gostaria que nós produzíssemos mais vídeos falando da Bíblia hebraica pura e simples, então não deixe de fazer a sua contribuição para que nós possamos fazer cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples.